Paz do Senhor a todos. Hoje, 21 de junho de 2009, será realizado mais um batismo nas águas aqui em Peixe-Boi. Hoje descerão as águas alguns candidatos ao batismo, e esse dia não será esquecido por nenhum deles, que sepultarão seus pecados e viverão uma nova vida em Cristo. Neste momento, o pastor Elquias está dando ensino sobre o batismo ali no Templo Central de Peixe-Boi. Logo mais estaremos trazendo novidades acerca deste evento. E que o nome do Senhor Jesus seja glorificado nesta manhã. Agora estamos em frente ao Templo Central da Assembleia de Deus aqui em Peixe-Boi e estaremos registrando neste momento alguns momentos da palestra a qual o pastor Elquias está fazendo aos candidatos. E logo mais estaremos, ao final dessa palestra, registrando uma caminhada, a caminhada da vitória até o Rio Peixe-Boi, onde os candidatos estarão indo até lá e glorificarão o nome do Senhor Jesus. Nós abraçamos aquilo e vamos provar para Deus, para o pastor, para o ministério, para o dirigente e para a igreja que a gente tem responsabilidade. Nós vamos fazer. Outra coisa, também, quando você é batizado, nas águas, tem três coisas sobre a ceia. Então é dever toda a ceia você participar. Toda a ceia você participar. Mas por alguma coisa, uma falha, um erro, uma coisa qualquer, na segunda ceia você pede oração, porque não participou da segunda ceia. Na terceira ceia que você não participa, aí é necessário você pedir perdão à igreja pelas três ceias que você não participou. A não ser que também seja justificado. Você está doente, eu espero que você não adoeça, né? Mas estiver doente, ou foi necessário fazer uma viagem que foi justificada, aí uma história à parte, a gente também não é aqui. E aí, quando acumula esses 3 meses, a gente sabe. Outra coisa, hoje eu vou autorizar o pastor, quem vai fazer o batismo com vocês é o pastor Josias. O primeiro batismo que fiz em janeiro, agora ele vai fazer o segundo ano de mentira. Terminou a palestra com o pastor Elquias aos candidatos ao batismo. Eles estarão saindo neste momento para a caminhada da vitória e nós vamos aqui estar registrando para a glória do nome do Senhor Jesus.
apesar das minhas fraquezas. Eu faço um compromisso com o Senhor de ser fiel e não fazer mais a vontade da minha carne, mas a vontade do Senhor em mim. Por isso eu te peço, Senhor, sela este compromisso. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, serei. Senhor, estamos aqui, Pai, neste rio, ó Deus, para fazer, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos ordenado a fazer. Senhor, nos lava com teu sangue. Ah, isso é prova que tua igreja está crescendo aqui neste lugar. É prova que o Senhor está operando aqui neste lugar. Vão ser batizados. Abençoa todos os irmãos que estão presentes. Todas essas bênçãos eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Eu quero andar contigo, Senhor. Eu sei que serei bendito por onde eu passar. As suas bênçãos vou receber. O teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Eu quero te agradar, Senhor. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Jesus morreu para lhe salvar. Você está disposta a servir a Jesus todos os dias de sua vida? Você está disposta a obedecer os mandamentos de Deus, a doutrina de sua igreja, o pastor de sua igreja? Então, minha irmã, segundo a sua confissão, perante a igreja presente, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Como Zaqueu, eu quero subir. Você crê que Jesus morreu para te salvar? Está disposta a servir a Jesus todos os dias da sua vida? Você está disposta a obedecer os seus mandamentos, a lei de Deus, a doutrina de sua igreja, ao pastor de sua igreja como ministro do Evangelho? Então, minha irmã, segundo a sua confissão, perante a igreja presente, eu, como ministro do Evangelho, batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sou pequeno demais, me dá
tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. A doutrina de sua igreja, ao pastor de sua igreja como homem de Deus. Então, meu irmão, segundo a sua confissão, perante a igreja de Deus presente, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Eu, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Entra na Santo. minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Perante a igreja de Deus presente aqui na terra, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Meu irmão, se eu estou disposto a obedecer a lei de Deus, a sua palavra, a doutrina de sua igreja, o pastor como ministro do Evangelho, meu irmão, segundo a sua confissão, perante a igreja de Deus presente aqui na terra, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Contemplamos, coroado no céu como está, e prostrar a seus pés adorar. Ó, que gloriosa vista será.
servir ao Senhor todos os dias da sua vida. A obedecer às Escrituras Sagradas, a lei de Deus, a doutrina de sua igreja, o pastor de sua igreja como ministro do Evangelho. Meu irmão, segundo a tua confissão, perante a igreja de Deus aqui na terra, eu como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A Jesus todos os dias, obedecendo a lei de Deus, a palavra, obedecendo a doutrina de sua igreja, ao pastor de sua igreja, como Deus tem colocado na tua frente, então, meu irmão, segundo a tua confissão, perante a igreja de Deus aqui na terra, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em parte parece ser normal vir aqui na beira do rio e banhar de manhã, de tarde, de noite e madrugada. Parece que é a mesma coisa. Mas quando entra para o lado espiritual, não é a mesma coisa. Qual exemplo? Quando Deus falou para Naamã que ele tinha que ir no Rio Jordão mergulhar 7 vezes, ele chegou até dizer que lá ele tinha água muito melhor do que no Rio Jordão. Água cristalina, água filtrada, água boa. Por que ir lá no Rio Jordão banhar 7 vezes? Por que não banhava na piscina dele de qualidade? Mas aí a ordem era lá no Rio Jordão e ele tinha que mergulhar 7 vezes. E ele só ficou curado depois que ele foi no Rio Jordão e mergulhou 7 vezes. Então, quando entra a história do batismo, não é não é a mesma forma de você vir banhar aqui de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É diferenciado, tá? Não é a mesma coisa. Então, sinta-se isto, que você agora mergulhou nesta água, mas como ela foi transformado para apagar os vossos pecados, para trazer você, como se nasceu de novo e as coisas velhas passaram. E de novo, vocês agora estão renovados por esta água que vai ficar enchendo, vazando, correndo mesmo só para o lado, mas agora o Espírito Santo estava aqui agitando a água na hora que vocês foram batizados. Então leve a sério e que Deus possa abençoar vocês grandemente. Pastor Gesiel vai orar, mas à noite nosso grande culto. Convido a todos para estarem presentes para a nossa programação dos 98 anos da Assembleia de Deus. E encerrando a oração, vocês podem tirar a bata. Oramos, maravilhoso e eterno. Aleluia. Muito obrigado, meu Papai do céu, porque nós podemos sentir alegria no nosso coração de estarmos aqui à beira deste rio. Oh, Espírito Santo, obrigado pela tua presença que tem nos alegrado. Continua abençoando essa igreja aqui em Peixe-Boi, que esta obra possa crescer, e que teu nome venha a ser glorificado todos os dias em nossas vidas. É isso que nós te pedimos por essa oportunidade. Nós te agradecemos todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Neste momento terminou o batismo nas águas. Pastor Elquias com os demais irmãos. Foram no total 10 candidatos para glorificar o nome do Senhor Jesus. Estamos muito felizes e alegres e mais uma vez por esta vitória que o Senhor nos concedeu. Estamos aqui com um dos que foram candidatos ao batismo. Eu tenho certeza que ele está muito feliz, muito alegre. Então eu gostaria de falar com ele. Irmão Valdez, como você se sente? Eu me sinto maravilhoso, isso foi muito maravilhoso na minha vida, porque é um ato que Deus tinha preparado para mim. Eu estou muito feliz por ter alcançado essa graça, a qual era a promessa de Deus na minha vida e foi se cumpriu. Graças a Deus, meu irmão. Graças a Deus, está todo mundo feliz, todo mundo posicionado aqui. Esse foi um dos irmãos que foi batizado nas águas, agora há pouco no Rio Peixe-Boi. E toda a igreja está retornando agora para o Templo Central, muito feliz e alegre por isso. Pastor Gesiel. Pastor Gesiel, qual foi a emoção que você sentiu ao realizar o primeiro batismo nas águas em sua vida? Bom, Fábio, para mim é uma alegria até agora que eu ainda estou sentindo a presença do Espírito Santo, porque o meu ministério é o primeiro batismo que Deus tem me dado essa oportunidade de realizar. E que possa ser o primeiro de muitos que virão. Aleluia. Porque a glória, a honra, a majestade é para o Senhor. Então eu estou muito feliz, estou muito alegre por essa oportunidade que Deus me deu nessa manhã. Graças a Deus. Esse aí foi a entrevista com o nosso pastor Gesiel, que teve a honra de, pela primeira vez, participar de um batismo, batizando esses 10 candidatos para a glória do Senhor Jesus. Enquanto isso, a igreja está indo de volta para o Templo Central, muito feliz. Hoje, dia 21 de junho, foram 98 anos que a Assembleia de Deus no Brasil está fazendo o aniversário e temos a honra de apresentar este batismo no dia 21 de junho de 2009. Nesse momento estamos também com o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, aqui em Peixe-Boi, pastor Elquias Pereira Lima, que vai nos dizer qual foi a sua sensação de hoje, dia 21 de junho de 2009, a qual a igreja no Brasil está fazendo 98 anos de Assembleia de Deus. Como o pastor se sentiu com esta honra de poder, mais uma vez, ter um batismo aqui no Templo Central, no Rio Peixe-Boi? Pastor Elquias. Eu me sinto muito gratificado por esta oportunidade tão especial que hoje a Assembleia de Deus comemora os seus 98 anos, e isto é importante para todos nós, que a Assembleia de Deus foi fundada em Belém do Pará e ela se expandiu não só no Pará, como em todos os estados brasileiros, e também atravessou as fronteiras. Hoje praticamente está no planeta Terra o trabalho da Assembleia de Deus. E especialmente aqui hoje em Peixe-Boi, me sinto muito gratificado, porque é a terceira igreja onde Daniel Berg e Bonavingre vieram aqui fazer um trabalho, e também quero dizer que me sinto honrado de ser pastor desta igreja, onde Daniel Berg e Bonavingre colocaram seus pés aqui nesta terra. Também é um outro privilégio muito grande para mim, quando foi efetuado mais um batismo nas águas aqui, inclusive às margens do Rio Peixe-Boi, e é um privilégio muito grande para mim fazer o segundo batismo no meu ministério, apesar que estou aqui somente 8 meses que cheguei aqui, mas o povo desta cidade é um povo muito importante, um povo amigo,